Antes de mais nada, eu quero fazer um atento aqui, tá? Não reparem essa bagunça que tá aqui atrás. Estamos temporariamente vivendo com minha sogra e por conta dessa questão, tá tudo meio que amontoado dentro do quarto, sabe? Então, assim, abstraiam a bagunça e se concentrem na mensagem que hoje eu vou passar nesse vídeo aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Como o título já sugere, houve momentos da minha vida em que eu vivia um caos e eu não sabia por que eu vivia esse caos. Não é um caos externo, era um caos mesmo interno, um caos mais profundo, uma confusão que eu não sabia de onde vinha. E assim como eu acredito que há momentos da nossa vida que parece que a gente só existe, sabe? Que a gente só está vivendo. Na verdade, estamos carregando pesos que a gente nem reconhece, que a gente nem sabe que eles existem. E por muito tempo eu me vi presa a uma rotina que eu achava que era normal, eu considerava que era normal. Acordava cansada, vivia correndo, tentava cumprir listas que eram intermináveis. E mesmo assim, eu ainda conseguia me cobrar por achar que não estava fazendo o suficiente. Se você já se identificou só com isso, já comenta aqui embaixo a sua experiência e como que você se sentia, se o que eu tô falando aqui, de alguma forma, já acendeu uma lamparina aí no seu juízo, tá bom? E a sensação que eu tinha era que eu sempre estava devendo algo, sempre faltava fazer alguma coisa para mim, para a minha casa, para o meu trabalho, para o mundo, gente. Era uma coisa assim louca. E quando finalmente eu parava, quando eu finalmente sentava, não era sempre com o celular na mão, não era com a intenção de descansar, era com a intenção de fugir, sabe? De levar minha mente para um outro lugar, para sair daquela imersão de fazedora que eu me sentia o tempo todo e eu nunca achava que era o suficiente tudo que eu fazia. Só que essa fuga silenciosa estava drenando a minha energia, drenando a minha vida, drenando até mesmo a minha alegria. Era algo que estava me sucumbindo dia após dia. Hoje eu entendo que aqueles hábitos aparentemente inofensivos estavam deixando a minha vida pesada. Para isso, com honestidade, foi o primeiro passo que eu encontrei para criar uma rotina mais leve, real e possível. Não sei você, como é sua rotina, sua vida, mas o que eu não percebia é que passar horas de relógio no celular, mesmo sem intenção, me tirava do meu foco. Clareza e tempo. Trabalhar até tarde, por exemplo, que é algo que eu fazia muito, e inclusive eu já falei sobre isso aqui no canal, era algo que eu fazia para deixar de sentir os meus próprios limites e a minha rotina que era impossível de viver. Treinar todos os dias também era algo que para mim era essencial. E não só isso, ler, deixar a casa impecável, passar roupas e, além de tudo isso, ainda dormir com a pia 100% limpa. E por incrível que pareça, eu cansei de ver vídeos aqui na internet com mulheres normais, com rotinas normais, falando que se o espírito da pobreza quisesse, que ele que limpasse a pia. E isso para mim era, eu sentia, assim, gente, eu ria muito, eu achava hilário aquilo, sabe? Porque eu, na minha vida, na minha rotina, eu não conseguia dormir com a pia suja. Eu não conseguia deixar uma louça na pia. Vocês têm noção do que é isso? Se eu dormisse com a pia suja na minha cabeça, eu estava sendo incompetente como mulher, como mãe, como esposa, como tudo. Para mim, a pia tem que ser limpa sempre. Eu criei uma fissura por limpeza, principalmente por limpeza que refletiam a escassez. E de tanto tentar equilibrar a minha vida com uma vida
próspera. E eu acabei entrando nessa mania, nessa coisa de querer tudo impecável, com tudo sempre arrumado, sabe? E deixar a pia limpa pra mim, no final do dia a pia está limpa, pra mim era uma satisfação e era o momento em que eu achava que eu ia dormir em paz, sabe? Que a minha cabeça iria estar descansada se a pia estivesse limpa. Eu não sei se você tá se identificando, gente, mas era assim que eu me sentia. Se a pia não tivesse limpa, pra mim, eu estava fazendo alguma coisa errada. Porque como assim a pia dormir suja? Não pode, entendeu? A gente ouve na internet aqui o tempo todo as pessoas dizendo que não pode. E claro que tudo isso parecia disciplina, mas na verdade era apenas autoexigência disfarçada. Eu acreditava que uma boa mãe precisava dar conta de tudo, que uma mulher organizada precisava fazer tudo, que ser legal, inclusive, o tempo inteiro era mais uma obrigação. Eu escutava problemas que não eram meus, assumia responsabilidades que não tinham o meu nome. E, claro, eu evitava ouvir críticas e desaprovação, porque a gente foi ensinado a ser legal o tempo todo. A gente foi ensinado a ajudar o outro o tempo inteiro. A gente foi ensinado a sempre estar dizendo sim o tempo todo, porque se você diz não, você é mal visto, você é visto como uma pessoa egoísta, você é visto como uma pessoa ruim, você é visto como uma pessoa que só pensa em você, o que define uma pessoa egoísta. E a gente foi criado, ensinado, eu cresci ouvindo isso, que a gente tem que fazer pelos outros, que a gente tem que estar sempre ajudando o próximo. Só que se eu tô o tempo todo, passo parte da minha vida ajudando sempre o próximo, quando é que eu mesma vou me ajudar? Quando é que eu vou olhar para mim? Um dia desses eu ouvi uma coisa assim. O meu filho de 9 anos, ele estava comendo uma refeição, se eu não me engano era salsicha, e o meu menor, o Telzinho, ele queria comer daquela salsicha. Então, a avó deles, né, pediu um pedaço da salsicha a minha filha deu um pedaço da salsicha dela. Só que quando ela foi pedir pro meu mais velho, o Ben, ele não quis dar. Ela falou assim: o Ben é egoísta, o Ben não quer dividir, o Ben é egoísta. Eu falei: tudo bem dele ser egoísta, porque quando a gente é bom o tempo todo, as pessoas acabam montando em cima. Então, tudo bem dele ser egoísta, a comida é dele, ele não quer dividir e ele está certo. O Theo vai ter que se conformar pelo fato de ele não ganhar mais um pedaço de salsicha, tá tudo bem. E isso é algo que eu venho transmitindo até para as minhas crianças, porque eu não fui criada desse jeito, eu não fui ensinada a, se eu ter algum brinquedo, ou uma roupa, um lápis, eu não precisaria dividir se eu não quisesse. Entende? E eu venho ensinando aos meus filhos que não, aquele objeto é deles. Aliás, eu sempre ensinei isso para eles. Aquela coisa é deles e se eles não quiserem partilhar, está tudo bem, porque é deles. Assim como já aconteceu inúmeras situações de irem outras crianças lá para minha casa, né, para o meu antigo endereço. Houve situações em que, quando eu trabalhava, por exemplo, com cabelo, algumas clientes levavam os filhos no atendimento. E essas crianças iam para o quarto de meus filhos, desarrumavam, quebravam brinquedos, tirava tudo do lugar e depois eu, para não ter a desaprovação, para não parecer ruim, eu dizia que depois eu explicava para os meus filhos que eu comprava outro brinquedo. E tudo isso porque pelo medo da desaprovação, sabe? Pelo aquele sentimento de, se eu, né, contestar, se eu falar alguma coisa, talvez a cliente nem queira mais voltar. E por muito tempo isso aconteceu, até que um dia parou de acontecer. E teve um dia, quando eu comecei, eu já estava já no finalzinho dessa minha carreira de megarrista, e teve uma cliente, eu acho que eu já estava tão pé da vida de tentar ser legal o tempo todo, que nesse quase último atendimento, uma cliente, ela chegou com o filho lá, era uma cliente que inclusive ia sempre, né, a cada 2, 3 meses ela estava indo lá, e acho que, se eu não me engano, foi mesmo o último atendimento que eu fiz para ela.
E nesse último atendimento, o filho dela, como sempre, né, era um menino de 3 anos, mais ou menos, ele chegou lá, ele bagunçou tudo, ele desarrumou, ele, sabe, fez uma zona, assim, no quarto das crianças. As crianças tinham aqueles tapetes emborrachados no quarto, ele tirou o tapete todo, então, assim, ficou uma zona o quarto, uma zona. Aí a pessoa, né, a dita cuja, a dita cuja falou assim: "Ai, eu sinto muito que ele tenha feito isso". Eu disse: "Olha, fulana de tal, sentir não vai mudar, não vai fazer o quarto se organizar. Então, assim, eu te aconselho a você entrar lá e você colocar tudo como estava, porque quando seu filho chegou, estava tudo arrumado, tá? E se tiver algum brinquedo quebrado, dessa vez você vai ter que pagar, tá? Então, eu vou olhar o que é que tá bom e o que é que não tá, o que que seu filho quebrou, se ele quebrou alguma coisa, e se ele tiver quebrado de fato alguma coisa, você vai ter que pagar, tá? Então, aproveita já que você tá aqui e você já faz logo um twint, né? Que é tipo o Pix do Brasil, aqui chama twint. Você faz um twint pra cobrir aí o custo do brinquedo que foi quebrado, se for o caso. Ela, ai, não, menina, é que eu tô com pressa, aí eu preciso ir. Eu disse, olha, desculpa, mas você chegou aqui com seu filho e não é a primeira vez. E ele bagunçou, ele fez uma zona no quarto dos meus filhos. Então, agora, entendeu? Eu quero que você arrume tudo. E se tiver alguma coisa quebrada, você vai comprar ou vai me passar, me retornar o valor da coisa quebrada, tá bom? A gente pode fazer isso aqui junto, agora mesmo, sem problema nenhum. Enfim, ela foi, ela arrumou, passou uns 40 minutos arrumando o quarto, porque o menino fez uma zona total mesmo. Passou uns 40 minutos arrumando o quarto, saiu de lá super chateada. Dessa vez ele não tinha quebrado nada, mas ela saiu de lá pé da vida mesmo, sabe? Super chateada. E eu, gente, eu fiquei com a minha consciência em paz, sabe? Fiquei com a minha consciência em paz, limpa. Senti que naquele momento eu tirei um peso do meu ombro. Eu tirei aquela capa de pessoa que tem que ser sempre legal e passei a ser uma pessoa justa, porque é sobre isso. Às vezes as pessoas, e eu disse isso inclusive faz poucas semanas para uma pessoa, às vezes algumas pessoas, elas precisam da nossa pior versão. E algumas pessoas, às vezes, elas só merecem a nossa indiferença. Então, é sobre isso. Você só tem que saber diferenciar quem são as pessoas que merecem o seu pior e quem são as pessoas que merecem a sua indiferença. E claro que sempre haverão pessoas que merecerão a sua melhor versão. E é para essas pessoas que você tem que dar o seu melhor. Mas sempre com equilíbrio, porque a gente sabe que uma vez que a gente mostra a nossa falta de personalidade, porque basicamente é isso, as pessoas acreditam que você pode ser o que elas querem que você seja. E por conta disso, você vive em um mundo onde você nunca será você. E com isso, você não vive, na verdade, né? Você existe. E isso muda tudo. Continuando, o peso não estava só no que eu fazia, estava também no que eu tentava provar o tempo todo. Cada um desses pequenos hábitos que pareciam ser inofensivos criavam um cansaço que eu confundia com vida adulta, porque é sobre isso, né? Tudo hoje envolve você ser adulto, você ser pau para toda obra, tipo isso, sabe? E quando, na verdade, o que estamos vivendo diariamente é um sobrecarregamento emocional grande. E é por isso que hoje os psicólogos ganham tanto, porque cada dia que passa, essa cobrança que existe hoje na vida das pessoas levam um emocional exausto, muitos motivos para ser trabalhados em terapia. E foi aí que, quando finalmente, né, eu comecei a perceber que esses hábitos estavam roubando de mim quem eu era, eu comecei a soltar. E não tudo de uma vez. Mas com gentileza, passei a criar limites para mim mesma. E isso não começou agora, começou há 3 anos atrás. Então, essa vida que eu vivo hoje não é de agora. Essa leveza que hoje eu vivo em minha vida e que eu tento trazer todos os dias, apesar dos pesares, é realmente algo que eu tenho que trabalhar todos os dias, porque volta e meia, se eu não estiver atenta, eu acabo voltando para o mesmo ciclo de antes. Então,
Vale ressaltar aqui que eu não criei um ambiente, uma vida perfeita, não. Eu estou tentando me sentir mais, me acolher mais, porque antes de qualquer pessoa, antes de qualquer coisa nesta terra, sou eu a pessoa mais importante. E se eu não estiver bem, ninguém estará bem. E essa cobrança que a gente cria o tempo todo de querer ser, querer fazer, querer estar bem o tempo todo, é o que deixa, na verdade, tudo pior. E deixar tarefas para o dia seguinte, aceitar que casa viva na maioria das vezes, casa suja, é um passo gigantesco para quem não conseguia nem dormir com a pia suja. Eu aprendi a dizer não sem culpa e parei definitivamente de pegar o problema dos outros para mim, como se eu fosse a salvadora das pessoas. E isso me ajudou a me priorizar. Entendi também, gente, que os meus filhos, eles não precisam de uma mãe impecável. Eles precisam de uma mãe presente, que esteja ali para eles, para o momento em que eles precisarem. Parei de passar tanto tempo no meu celular e diminuir listas que só existiam para inflar a minha produtividade e o meu ego. Comecei a viver de fato dias que cabiam na minha vida e não nas minhas cobranças. E essa leveza que hoje eu vivo constantemente não veio de ter menos tarefa, mas de tirar de mim a obrigação de ser tudo para todos. E você aí, talvez também só esteja carregando pesos que na verdade não são seus, problemas que na verdade não são seus. E a verdade é que, se não são seus, você nem precisa continuar. Então, o vídeo de hoje, gente, era isso. Eu espero que a minha experiência, mais uma vez, e a forma com que eu olho para as coisas, para o mundo, tenha te ajudado e te inspirado um pouquinho. E se esse vídeo te ajudou, já curte, compartilha aqui comigo a sua experiência e se inscreve no meu canal se você não é inscrita. Então, um beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau!